Gente, tá difícil se concentrar com esse cheirinho bom desse pão de alho aqui atrás de mim, mas a gente só vai aprender essa receita daqui a pouquinho. Eu quero agora falar um pouquinho sobre a nossa situação atual, né? O coronavírus, responsável pela Covid-19, pode apresentar repercussões que vão muito além do comprometimento do sistema respiratório. Talvez a fama maior seja essa, né? Mas ele pode prejudicar diversos sistemas, incluindo o cardiovascular. E é por isso que o profissional fisioterapeuta está à frente do processo de atendimento, auxiliando na recuperação da doença em pacientes com a Covid-19. Será que existe algo que a gente pode fazer para auxiliar na fisioterapia respiratória aplicada à doença de Covid-19? É um assunto interessante aqui que a gente precisa prestar atenção. A gente vai descobrir isso com o fisioterapeuta Dr. Fábio Boldrini. Mas é claro que você também pode participar com a gente, então manda aqui a sua dúvida, o seu comentário, o seu questionamento para o nosso WhatsApp. O número é 12 98266-0004. Vou falar de novo, tá? 12 98266-0004. Apontando a câmera do celular aqui para o QR Code, você também vai ser encaminhado para o nosso contato e aí pode falar com a gente a hora que quiser ao longo do programa. Doutor Fábio, bem-vindo ao Vida e Saúde, tudo bem? Tudo ótimo, Teru. Muito obrigado pelo convite. Um prazer de novo estar com vocês. Estava com saudade já. A gente também. E olha, você vem cheio de novidades, cheio de explicações importantíssimas para esse momento. Obrigada, doutor Fábio. Eu queria já começar perguntando, muita coisa a gente recebe pelo celular, a gente vê no noticiário aqui e ali, mas eu queria que você falasse para a gente quais são os efeitos no pulmão de quem contrai a Covid-19. Bom, Teru, como você já disse, inclusive, né, no início, a gente sabe que efetivamente o pulmão é aquele bem acometido nos pacientes que têm Covid. Mas não só isso, né? A gente fala de um espectro clínico sistêmico, ou seja, muitos sistemas acabam sofrendo por conta do Covid. A gente tem percebido que cada vez mais sintomas novos aparecem, porque é uma doença muito nova, né? O combate é muito novo, então a gente ainda tem dificuldade quanto às estratégias. Mas especificamente no pulmão, o que acontece com muitos pacientes, eles costumam relatar, é a falta de ar, né? Mas no pulmão especificamente é a fibrose. Deixa eu ver, a gente tem uma telinha aqui que eu queria que você explicasse para a gente. Quando a gente visualiza, melhora, né? Todo mundo que tem a Covid vai ter fibrose? Não, Teru, não vai não, tá? Depende muito, cada indivíduo acaba sofrendo com um tipo específico de acometimento, tá? Mas, obviamente, que a maioria desses pacientes acabam tendo uma alteração pulmonar. Mas, por exemplo, pacientes podem ter Covid, ser assintomáticos e não ter alteração nenhuma pulmonar. Faz uma tomografia, por exemplo, e percebe que o pulmão está íntegro. Então, não necessariamente terá uma repercussão direta no pulmão. Mas, por exemplo, aqueles que apresentam fibrose. O que é a fibrose? É como se o tecido pulmonar ficasse mais rígido. Então, vamos pensar no elástico, né? O elástico ele tem a capacidade de se estirar. O pulmão também precisa fazer esse estiramento para ele conseguir, né, receber todo o ar, né, fazer a troca gasosa, que é de oxigênio, gás carbônico, e nutrir depois todo o nosso corpo. E esse pulmão com fibrose, ele perde a capacidade dessa elasticidade, ele fica mais rígido, mais duro. Então, isso causa um nível de capacidade pulmonar menor. Então, muitas vezes os pacientes acabam tendo fibrose e isso é um tipo de sequela decorrente aí do Covid. E essa fibrose, ela pode ser revertida depois, doutor? Então, a fibrose, quando ela se instala, quando ela tem um nível já grave, dificilmente ela retorna. Mas o que é o importante? Nós conseguimos melhorar a capacidade pulmonar. Porque a fibrose é como se fosse uma cicatriz, é como se fosse um machucado, ele permanece. Mas o pulmão como um todo, ele pode ser novamente estimulado de uma forma muito melhor, criar mais resistência, criar mais capacidade pulmonar com exercícios específicos que nós temos. Tá. Queria saber o seguinte, aquelas pessoas que já têm problemas respiratórios, asma, bronquite, rinite, elas têm maior chance de contrair o vírus
ou só elas vão ter mais problemas se contraírem o vírus? Mais complicações, de repente, ou mais dificuldades? Essa é uma ótima pergunta, Tero, porque muita gente acha que esse público é quem pega mais Covid, né? Que estão mais sujeitos a contrair o vírus. E, na verdade, não é. Então, realmente o que você disse é verdade. Ou seja, esses pacientes que apresentam essas comorbidades, eles, quando contraem o Covid, eles acabam tendo mais problemas, né? Então, o paciente, por exemplo, um fumante, por exemplo, um cardiopata, um paciente obeso, quando se associa todas essas doenças com o Covid, nós temos mais uma que pode contribuir negativamente, tá? Mas olha que legal, tem um estudo, e muitos estudos saem, né, constantemente, porque hoje é o assunto a ser estudado. Tem estudos falando que existe uma relação com o tipo sanguíneo, de ser mais fácil ou menos, né? Olha. O contágio com Covid. Isso existe, tá? Mas são estudos preliminares, não há ainda um consenso, uma afirmação, mas a gente começa a descobrir novas coisas diariamente com esse assunto. Agora, eu queria saber o seguinte, doutor, quais são as principais sequelas da Covid? Porque tem gente que relata, fiquei sem paladar, ou fiquei sem sentir cheiro Tem gente que fala assim, por 2 semanas. Não, eu estou já há 2 meses e ainda continuo com algumas sequelas interessantes. Queria que você falasse um pouquinho dessas principais. Olha, como você já disse aí, do paladar isso existe, né? Do olfato também. E isso pode ser persistente, isso pode demorar muito para regredir, tá? Cada paciente tem uma resposta muito particular. Então, não há como dar uma previsão de quanto tempo eu vou permanecer com uma sequela, mas nós temos aí falta de ar, o cansaço, a redução da capacidade pulmonar, que muitas vezes interfere nas atividades do dia a dia e gera uma alteração importante, né, da qualidade de vida. Tem pacientes que têm confusão mental, delírio, dificuldade cognitiva. Pacientes podem também desenvolver um acidente vascular encefálico, então um AVC. Existe também estudos, né, e relatos de pacientes que contraíram Covid que têm também uma alteração da coagulação sanguínea, que por conta dessa coagulação diferente pode favorecer aí a formação de trombos, né, que são aquelas placas que podem se descolar, então causar uma trombose venosa, por exemplo, na perna, um acidente vascular encefálico e até um tromboembolismo pulmonar. Então, existe muita coisa, por isso que é tão importante, né, a prevenção, nos cuidarmos, porque não sabemos qual o acometimento que nós teremos caso tenha esse vírus, porque isso é muito particular. O cansaço prolongado, mesmo depois da cura, ele também é considerado um sintoma, uma sequela, doutor? De repente, 3, 4 meses ainda persistindo aquele cansaço, pode ser uma sequela? Pode ser uma sequela, Tero. E é muito comum, tá? Muitos pacientes pós-Covid relatam cansaço prolongado, de meses, tá? Por exemplo, pacientes que tiveram Covid no ano passado, muitas vezes ainda sentem cansaço, dificuldade para fazer as atividades no mesmo nível que elas faziam anteriormente. Isso é bem comum, é bem característico da doença. Tá. Doutor, agora a gente vai falar um pouquinho, queria que você falasse, na verdade, sobre os melhores exercícios para reabilitação respiratória, que é a sua área, né? Mas, antes disso, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a indicação. Quem é que faz, quem é que indica os exercícios? Olha, o paciente, após ter o diagnóstico, ele é acompanhado pelo médico. Nesse momento não é feito nenhum tipo de abordagem fisioterapêutica, tá? Nesse início, e sim um acompanhamento. Mas após a alta desse paciente, geralmente há uma indicação médica para fisioterapia respiratória para aqueles pacientes que tiveram alguns sintomas que geram desconforto, ou seja, cansaço, o paciente teve algum acometimento cardíaco, enfim, esses pacientes que têm alguma alteração cardiovascular, cardiopulmonar, são indicados para a fisioterapia respiratória e nós temos diversas ferramentas e a fisioterapia tem aí muitos recursos para conseguir melhorar, inclusive, falando especificamente desse caso de terapias, né, voltadas aí para o pessoal do Covid, em São Caetano, na faculdade em São Caetano, a USCS, tem um ambulatório específico
para pacientes que passaram pelo Covid, e lá liderados lá pelo professor Mário, pela Laura e também pela Adriana, para conseguir mapear quais são as principais alterações e também usar aí muitas ferramentas super legais e exercícios específicos para favorecer pacientes que têm Covid e ficarem de novo recuperados e prontos para as atividades. Que legal essa mobilidade, né, de várias instituições buscando auxílio e amparando o paciente mesmo depois de ter passado, de ter vencido a guerra contra a Covid. Doutora, eu queria que você falasse desse primeiro exercício, quem sabe até aplicado pelos profissionais aí para reabilitação respiratória, que seria a mobilidade cervical. A gente tem esse exemplo aqui de uma pessoa, parece que está fazendo um alongamento aqui. É um exercício de mobilidade. Mobilidade nada mais é do que um exercício ativo de amplitude de movimento, né? Então, por exemplo, as rotações cervicais, as flexões, extensões, tá? Então, a gente tem inclinação também da cervical. Esses movimentos, por que muitas vezes nós indicamos aos pacientes? Muitos passam por muito tempo acamados, né? Ficam no leito, sob supervisão, seja na enfermaria, seja numa UTI, com intubação, e esses pacientes dificilmente são manipulados. E aí, depende muito do local, né? Se tem um grande suporte para isso, mas é importante sempre manter essa região bem móvel. Primeiro porque esses músculos sofrem muito quando o pulmão não está tão ativo. A musculatura acessória, que fica próximo aqui, acaba tendo muita atividade. Então é importante que a gente tenha bastante mobilidade e flexibilidade depois, até com uma forma de mais conforto para esses pacientes que ficaram tanto tempo na mesma posição. Tá. Queria que você falasse um pouquinho agora sobre exercícios para membros superiores. Ótimo. Do mesmo jeito que nós falamos aí da cervical, precisamos pensar no corpo como um todo, né? Então, na amplitude de movimento, muitos pacientes, Teru, acabam tendo deformidade por falta de manipulação no leito. Olha só. Então, esses pacientes, quando estão saindo, né, ou já estão em fase de pré-saída do leito ou da enfermaria, são rapidamente incentivados a terem mais movimento, mais mobilidade, para que a gente tenha articulação livre novamente e que a gente consiga estimular os membros superiores, e depois a gente vai falar dos inferiores, pensando já em uma prática de atividade, pensando já em um exercício ativo que vai ser importante para o dia a dia dele. Ótimo. Braços e ombros, doutor, é a próxima região que precisa de cuidado também. Tá descendo um pouquinho mais. É isso aí. E aí, nós temos, muita gente só lembra, né, que o membro superior faz abertura, vai para frente, mas a gente tem também os rotadores, que fazem a rotação aqui do ombro, o quadril a mesma coisa, né? Então, como eu disse, nós trabalhamos todos os segmentos e não em um único plano, porque o corpo, cada articulação acaba tendo um padrão de movimento diferente, uma liberdade de movimento, e é importante que a gente consiga estimular o corpo como um todo para que ele esteja aí preparado para a atividade. Agora, é interessante o seguinte, você está vindo aqui num crescente, né? Então, começa com um movimento teoricamente simples, mas para quem ficou acamado, para quem ficou restrito ali, não vai ser tão simples assim, mas você vai aumentando aqui tanto a mobilidade como também a carga, porque daí você começa a treinar força com peso agora. Exatamente, Teru, isso é muito importante, pessoal que está em casa, que tem familiar, que já passou por isso. Como muitos pacientes se sentem cansados, é importante que isso seja feito com orientação, ok? Porque muitas vezes o exercício simples, sem carga, já é o suficiente para causar cansaço naqueles pacientes que têm um acometimento respiratório. Então, é muito importante que seja orientado e acompanhado, pelo menos no início, até ter alta e liberação para que se faça o exercício domiciliar. Mas Ótimo. O exercício de carga é importante porque é um treino resistido, ou seja, como a Teru disse, significa que a gente está colocando um pouco mais de esforço para desempenhar as atividades. Vou dar um exemplo simples. Se o paciente sai da UTI, imagina o ato de cozinhar, de lavar uma roupa, ou de fazer coisas do dia a dia que não estão mais no hábito dele, né? E já varrer uma casa. Varrer uma casa, por exemplo, que teoricamente seria uma coisa simples do dia a dia, vai cansar pra caramba se a pessoa não estiver preparada, né? Exatamente, e vai causar desconforto. Doutor, depois vem aqui também os metabólicos e cardiorrespiratórios, que precisa de atenção, porque da mesma forma que ficaram inutilizados também o abdômen, né?
a própria caminhada? Nós temos aí a orientação, por exemplo, de marcha estacionária, como se fosse uma marcha mesmo parada no lugar, né? Levanta uma perna e a outra, e alternando com os membros superiores, simulando uma marcha, mas sem sair do lugar, porque isso gera mais esforço. Os metabólicos são aqueles exercícios que nós fazemos com a ponta dos pés, para baixo e para cima. Dessa forma, a gente consegue bombear bem todo o edema, inchaço e manter a circulação muito ativa do membro inferior. E como nós dissemos, alguns pacientes acabam tendo trombose, né? Então, se eu não tiver uma boa suficiência, né, desses metabólicos, a gente pode favorecer isso. Então, são exercícios importantes. Legal. Queria que você falasse um pouquinho agora sobre o alongamento, um tipo de exercício que é muito desacreditado por várias pessoas. Acham que, não estou fazendo nada, tá muito simples aqui o negócio, mas não é bem assim, o alongamento é poderoso. Muito. Eu considero o alongamento higiene de vida, assim como o hábito de escovar dentes, enfim. O alongamento ele é importante não na prevenção da lesão, né? De uma lesão qualquer, mas sim na manutenção da flexibilidade para que esse músculo esteja bem ativo e estirado para conseguir produzir bons movimentos. E esses pacientes ficam muito tempo na mesma posição. Então, o quadríceps, que é a coxa na região anterior, pode ficar encurtada, a região posterior da coxa também pode ficar encurtada. Então, o alongamento desses músculos são importantes, mesmo porque eles vão andar e eles precisam estar bem flexíveis para a prática. Doutor, tá chovendo de interação aqui, muita gente querendo fazer pergunta, esse assunto realmente é importante para a gente. E aqui, antes de... você vai falar agora um pouquinho para a gente sobre os exercícios respiratórios, mas eu acho que vem a calhar com a dúvida de uma telespectadora que chegou aqui agora, ou telespectador, vamos ver, é do Pedro Lucas. Existe algum tipo de exercício para fortalecer o pulmão? Há um tempo, vi um vídeo de uma profissional que ensinava a prender o ar por 12 ou 15 segundos. Realmente ajuda? Boa pergunta. Agora, eu não sei se o Pedro está falando aqui de prevenção ou de pós-Covid. Então, olha só que legal. Esse exercício que o Pedro comentou é um exercício inspiratório sustentado, em que a gente consegue, a gente faz a inspiração máxima, segura o ar, e aí quando a gente segura o ar, teoricamente eu consigo atingir as pequenas camadas do pulmão, que são aquelas camadas mais profundas. Por isso que é importante fazer não só o exercício de inspirar e soltar rápido, mas sim esse também que tem a manutenção da inspiração. A gente tem também outro exercício que chama freno labial, que é soltar o ar fazendo bico para sair bem devagar, para manter o pulmão também com bastante ar. Então, esses exercícios respiratórios que a Teru colocou aí de exemplo, eles são importantes na reabilitação. Então, por exemplo, o diafragmático, o que é isso? O diafragma, que é uma cúpula que fica ali embaixo, né, no abdômen, quando a gente respira, ela desce. E aí o pulmão, teoricamente, vem grande, bem grande, com bastante ar. Então, eu consigo usar muito a capacidade pulmonar. Não pode ser aquela respiração aqui em cima, rápida, senão eu não atinge todo o pulmão. Então, esses exercícios são bem orientados pelo fisioterapeuta para que seja feito com qualidade. Doutora, é o seguinte, todos esses exercícios aqui são indicados para quem quer prevenir Covid e tudo quanto é doença na vida. Mas eu quero saber o seguinte, a pessoa que teve a doença e que está em recuperação, mas que não está fazendo acompanhamento com um fisioterapeuta ou com um pneumo, ela pode fazer isso aqui ou existe risco? Porque a gente está recebendo muita coisa pelo WhatsApp, então realmente fica confuso se a gente pode, se a gente não pode, se a gente deixa de fazer e está perdendo saúde, ou se fizer, está correndo risco também, porque são muitas limitações aqui para quem teve a doença, né? Sim. Peru, pacientes que saem, né, do hospital, por exemplo, ou mesmo que ficaram em casa, mas apresentam sequelas, apresentam desconforto, a situações do dia a dia simples, a leve esforço, são pacientes que eu recomendo que tenham orientação. Tá. E a orientação, primeiro, que tenha um médico responsável para que se faça um exame, muitas vezes, de imagem para identificar algum possível foco ou alteração pulmonar existente e que seja indicado, sim, para fisioterapia, para que tenha suporte fisioterapêutico, para que a gente consiga mensurar a oxigenação durante a atividade, para que veja se a frequência cardíaca não muda,
para que veja o quanto eu tenho de desconforto respiratório, se meu pulmão realmente ele está capaz de fazer aquela atividade. Então, para esses pacientes, eu recomendo sempre que sejam orientados, mas muitos não têm alterações respiratórias. E aí, para esses pacientes, manter o pulmão muito bem e o físico muito bem é importante e pode ser indicado sim. Tá. Doutor, chegaram várias interações, a gente está selecionando aqui as mais representativas. Quero colocar a primeira na tela, do Júlio Cruvinel. Estou com Covid-19 há 7 dias, mas não tive problema de respiração. Contudo, agora tenho sentido um aperto no peito quando respiro. É normal? Ele quer saber. Teru, muitas sensações e super diferentes são muito relatados, né? Mas a gente não tem algo específico, por exemplo, quanto ao aperto no peito. Para você ter ideia, né, muitos pacientes que acabam tendo Covid, e eu não estou dizendo que esse caso, tá, mas só para elucidar que é importante, acabam tendo acometimento até psíquicos. Pacientes que ficam muito mais ansiosos, ficam muito mais depressivos, ficam muito mais preocupados e com medo, e muitas vezes acabam até sentindo coisas super diferentes, que não tem nem relação mais com o Covid, sim com outras coisas. Então, a minha dica é, se isso é persistente, se isso continua e faz muito tempo, que você tenha uma avaliação médica e não precisa nem se deslocar. Hoje tem a telemedicina que pode ajudar para que você consiga, aí, de fato, ter uma avaliação um pouco mais aprofundada. Tá certo. Doutor Fábio, teve muita gente falando aqui com a gente. Infelizmente, nosso tempo acabou. A gente reconhece que esse é um assunto que a gente precisa trazer mais vezes aqui no Vida e Saúde, com mais, inclusive, urgentemente, né? Mas eu quero te agradecer pelas informações aqui tão precisas. Doutor Fábio Boldrini é fisioterapeuta, está na ativa, ajudando muitas pessoas a se recuperarem, idosos. E parabéns pelo trabalho, que Deus continue te fortalecendo. E você é sempre bem-vindo aqui com a gente, doutor. Obrigado, Teru. Sempre juntos, é um grande prazer. Deus abençoe vocês e todo mundo que está em casa. E vamos seguir firmes aí na luta. Em breve tudo vai estar tudo bem. Tomara, tomara. Obrigada, doutor. Obrigado, bom, a gente faz um rápido intervalo agora, mas na volta tem Informa por aqui. Sabe aquele colchonete, toalha ou edredom? Separa aí, porque a gente vai usar para colocar um apoio nas costas. Maravilhosos os exercícios de hoje, hein? E ainda tem essa receita de pão de alho maravilhosa para a gente fazer juntos aqui no Vida e Saúde. Já já eu volto.